Olá, torcedor da Nação Tricolor, seja bem-vindo ao canal. Aqui você encontrará últimas notícias do Grêmio, de primeira mão. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no time do Tricolor Gaúcho. Se inscreva no canal. Você que estava ansioso e aguardando aqui, chegou o momento de falarmos de Luís Soares, a estreia do Uruguai hoje. 3 gols em 38 minutos no primeiro jogo do Grêmio na temporada. 3 finalizações. Como resumir o que o torcedor gremista viveu na Arena do Grêmio enquanto a gente acompanha os melhores momentos dessa partida? Uma noite totalmente azul em Porto Alegre, uma noite de celebração, né? O título é o de menos que o Grêmio ganhou. O Brasil, enfim, primeiro o Luizito merecia um gramado melhor, né? O gramado da Arena está muito ruim. Assim mesmo ele conseguiu fazer o que ele fez hoje, com 3 gols em 38 minutos. Agora, o torcedor do Grêmio agora, cara, tinha 49 mil pessoas na Arena. Um público espetacular. A capacidade da Arena é pouco mais de 50 mil, né, Pedro? 55. 55. Por 2 mil não virou o 10º maior público da história. Já é espetacular. Isso aí vai carregar muito mais torcedores do Grêmio nos primeiros jogos do Gauchão e provavelmente vai fazer com que o torcedor do Inter também tente acompanhar esse ritmo. Acho que quem vai crescer nesse início de temporada é o próprio Campeonato Estadual. Agora, foi uma noite sensacional do Luizito Soares. E o que mais me chamou a atenção, além do talento dele, do repertório, dos golaços, do primeiro, do terceiro, principalmente, é a alegria, cara. Ele está muito feliz, ele está à vontade, ele está muito integrado ao Grêmio, os jogadores estão muito integrados nele e quando um cara do tamanho dele está realizado, está feliz, ele vai render mais. Então, acho que foi a noite mais perfeita do Grêmio aí nos últimos, digamos, 2 anos, 3 anos. Desde que começou aquela campanha terrível de 2021 do rebaixamento. Foi muito bonito de ver, cara. Um golaço esse aí, cara. Ele se coloca muito bem por trás da zaga e bate de primeira. Desde a classificação para a final da Copa do Brasil de 2020, que foi em fevereiro, em janeiro. Eliminando São Paulo. Eliminando São Paulo, isso foi em dezembro. Eu acho que foi talvez tenha sido a noite mais bonita na Arena do Grêmio. O detalhe, se você quiser ver, a última vez que o Grêmio jogou a Recopa Gaúcha, estou usando como parâmetro a Recopa Gaúcha, com o público na Arena, ano foi passado em 2019. Foi Glória de Vacaria. Foi em Vacaria. Eu comentei o jogo 5-0. No ano retrasado, foi na Arena sem público por causa da pandemia. Então, a última vez que jogou na Arena com público a final da Recopa foi em 2019, quando meteu 6-0 na Avenida. Tinha 21 mil pagantes. Hoje teve 50. Hoje teve 50. Então, aqui você entende que tem alguma coisa diferente que se chama Luís Soares. Uma conta que eu estava fazendo que eu adorei fazer, você já sabe qual é, Guido. Luís Soares. Essa conta é uma loucura. Vou dar um spoiler. Essa conta é maravilhosa. Diga. 66 jogadores jogaram 4 Copas do Mundo ou mais. Tá? 4 ou 5 Copas do Mundo. 66 jogadores. 8 jogaram no Brasil. Dos 6, 8 jogaram no Brasil. Estou falando assim. Já tinham feito 4 Copas do Mundo e jogaram no Brasil. Sim. Vou dar um exemplo. Cafu jogou 4 Copas do Mundo, mas depois da 4ª Copa do Mundo, ele não jogou mais no Brasil, jogou no Milan. Só. E encerrou a carreira. São Castilho, Newton Santos e Djalma Santos, Pelé, Ronaldo, Leão, Pedro Rocha e Luís Soares. Os 8 jogadores de 4 Copas do Mundo em território brasileiro. Só. Desde 2011, quando o Ronaldo se aposentou, não havia um jogador de 4 Copas do Mundo aqui. E o reflexo é esse que a gente viu na Arena do Grêmio hoje. E um jogador, né, que quando a gente olha os gols, assim, acho que tudo que envolve essa partida, né, o público, né, a expectativa dos torcedores por ter o Luís Soares ali e um primeiro gol aos 4 minutos, que é uma coisa, foi muito instantâneo. Primeira finalização dele. Primeira finalização, primeiro gol e um jogador de 4 Copas do Mundo que a gente consegue perceber hoje, pelo início de temporada, com o físico, né, que estava ali voando, jogou até os 60 minutos, foi substituído no intervalo ali. Foi substituído aos 12, né? Do segundo tempo, até na saída ali ele perguntou se ia continuar ou não, ele falou que vai sentir, enquanto ele estiver aguentando ele ia continuar. E é impressionante, e aí o que eu queria perguntar para vocês é se o torcedor do Grêmio, é óbvio que diante desse jogo
vai criar uma expectativa ainda maior e espera que ele faça muito mais gols. Mas dá pra gente criar junto, ou por exemplo, numa análise de que realmente tem tudo pro Luis Suárez conseguir se sair muito bem nessa temporada e marcar muitos gols? É muita arranhetice, é muita, português claro, sacanagem com o torcedor do Grêmio, você falar, tem que esperar porque ele fez contra o São Luís, ou é a Copa Gaúcha. Hoje foi uma noite de celebração, cartão de visita dele, ok, dá para esperar. Custou caro, o Grêmio vai ralar para pagar a conta. Agora, ele é um jogador que agora, a notícia dos 3 gols dele está correndo o mundo. Verdade. Correndo o mundo. Então dá para esperar. Agora, além disso, aí acho que dá para falar um pouco da fragilidade de São Luís. O Grêmio teve outras boas notícias no jogo. O Reinaldo fez um bom jogo, o Fábio fez um bom jogo pelo primeiro outro lado, jogo profissional do Fábio no Brasil. No Brasil, né? A gente deu essa informação. Me chamou a atenção, né? Porque eu lembro dele no Júnior do Fluminense, mas ele não jogou no profissional. O Grêmio ainda tem o Cristaldo para entrar no time, o Ferreira como titular. Então, os sinais são bons. O Campaz jogando melhor do que normalmente jogava pelo Grêmio. Então, eu acho que o Grêmio vai ser protagonista de novo. Ser protagonista não é garantia de taça, mas o Grêmio tem tudo para voltar a ser Grêmio. Ele volta. Time do tamanho do Grêmio, ter uma proposta, uma prioridade, um desejo do tamanho do Grêmio. Se isso vai virar taça, mais uma vez, a gente não sabe. Agora, o Suárez vai ajudar muito nisso. Muito bem. Vamos ver o que disse o Suárez hoje. Ele falou, ao repórter Bruno Halper, na saída do intervalo, né? Ou seja, o Suárez já tinha marcado 3 gols, né, no primeiro tempo. Diga, Led. Ele está tão afim que ele está tentando falar o português o tempo inteiro. É verdade. Isso a gente vai perceber isso na entrevista. Repara só. E é muito legal o Lédio apontar isso, porque essa é uma tentativa dele e isso tudo que envolve, né, na chegada, você vê como que ele está feliz, como é que ele já está adaptado. Então vamos ouvir o que disse o Luis Suárez na saída do intervalo, ou seja, já tinha marcado os 3 gols, e também o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, depois da partida. Eu acho que sim. O último debut, quando eu fiz o gol, é no Atlético, 2 anos atrás. Eu acho que é a mentalidade da gente, nós, esta noite é uma final. Quando você concentra uma final, você tem que jogar como hoje. Começamos com o pé direito. O nosso torcedor, mais do que ninguém, merecia, por tudo que ele vem sofrendo nos últimos meses. E como você mesmo falou, praticamente 50 mil pessoas na arena. Então nós tínhamos que dar de presente para o nosso torcedor esse título. Mas falta muita coisa. Eu, como treinador, eu não posso me empolgar, não posso achar que está tudo bem. Nós cometemos alguns erros que são normais, pelo cansaço, pela perna pesada, pela falta de ritmo dos jogadores, que é uma coisa normal. Ontem mesmo eu havia falado para vocês que não tem um time no mundo que começa uma temporada bem. Então a gente tem muito que evoluir ainda, mas foi um bom começo. Eu acredito que foi um bom jogo, mas a gente sabe que a gente precisa melhorar. A gente nunca vai estar 100%. A gente precisa sempre continuar trabalhando. E nós trabalhamos muito nessa pré-temporada, trabalhamos todos os dias, praticamente em 2 períodos, sábado, domingo, justamente para que a gente pudesse chegar o mais próximo possível daquilo que eu quero. Então o torcedor está empolgado com o Luiz, fez 3 gols, nós ganhamos de 4-1, nós ganhamos o primeiro título do ano, o primeiro time no Brasil que já dá uma volta olímpica. Eu estou satisfeito, estou feliz, mas eu sei que como treinador eu preciso corrigir muita coisa ainda. Falta muita coisa. Ele veio para nos ajudar e ele já mostrou hoje por que veio. É um jogador que tem o carinho do grupo todo, até pela humildade dele, e isso é importante. Ele não quer regalias de maneira alguma, ele quer ser igual a todo mundo, e isso é importante. E ele, hoje, nesses primeiros 45 minutos, principalmente, ele teve muito bem. Eu acho que eu me lembro quando fiz 5, tô brincando.
Eu também. Não, não lembro. Eu não lembro, mas é uma estreia. Eu acho que o torcedor estava precisando digamos assim, de um ídolo, de um jogador que chamasse a atenção, que o torcedor comprasse, entendeu? O barulho no bom sentido de apoiá-lo. E o torcedor comprou desde o início, quando a gente estávamos saindo as notícias que ele poderia vir para o Grêmio. Então está de parabéns o Guerra, o presidente, está de parabéns o Paulo, o vice, o diretor, o Antônio. O Grêmio fez um esforço muito grande para trazer esse jogador, não só ele como outros, porque a primeira coisa que eu falei com o presidente e a diretoria lá do Rio de Janeiro era que o torcedor do Grêmio tem que parar de sofrer. É isso, né? E é curioso porque a gente vê, né, o Renato falando ali, e até na hora que ele disse que não lembra, é que a pergunta foi se ele já tinha feito, se o Renato já tinha feito alguma estreia marcando 3 gols. Aí ele disse que não se lembra, de fato ele disse que não teve, mas falou que se lembra de ter feito 5 gols em uma partida. Cruzeiro Nacional de Medellín. Exato. 92. Então só para explicar o contexto ali daquela pergunta do Renato, que começou mais sério, depois ele se soltou ali, Eu vou perguntar pro Renato, de novo, a gente perguntou ontem aqui. O Renato disse ontem, não foi? Ele disse assim: craque não dá problema. Quem dá problema é quem pensa que é craque. Renato, você deu problema? Interrogação. Bom, seguinte, a gente vai continuar falando do Grêmio. O PVC preparou aqui uma análise tática muito legal sobre os gols do Soares, mas a análise tática que o PVC separou pra gente dos gols do Luizito Soares nessa estreia, que foi realmente fantástica. O Grêmio venceu por 4-1, com 3 gols do Luiz Soares no primeiro tempo, com 38 minutos. Devagar aí, PVC, pra não bugar a parada aí. Pra não bugar a parada. Primeiro a gente vai fazer o seguinte, olha só. O que me chama muita atenção é a maneira como ele está. Claro que a zaga do São Luís é um detalhe que a gente não pode desconsiderar. Claro. Mas o posicionamento do Luiz Soares, ele sabe que a bola vai voltar. Ele tem um olho no peixe e o outro no gato. Ele está com o olho no zagueiro, o outro na bola que vai retornar. Então, é por isso que quando ela volta, bate no Ferreira e vem para o Luiz Soares, ele define num toque só. Ele vai definir só nessa jogada. Mas primeiro toque dele pelo Grêmio. Primeiro toque dele pelo Grêmio. E faz o gol. Que é muito parecida com a jogada do segundo gol, que a gente vai ver logo depois. Que é, esse aqui é o terceiro já. Vamos voltar para o segundo gol. Que aí tem uma outra questão também, que é tempo de quem joga em alto nível. Qualquer lugar do mundo, em alto nível. A bola vai sair, o Grêmio está preparado de novo para recuperar no campo de ataque, diferente contra o São Luís, claro que é, mas retoma no campo de ataque. E quando a bola vai chegar, o posicionamento dele, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Ele está na posição exata para não entrar em impedimento. O passe é bom do Ferreira também, né? O passe também é muito bom do Ferreira. Aqui, se eu adiantar um pouco depois da comemoração, a gente vai ver na imagem mais lá na frente, do alto, na câmera 2, olha aqui, como ele está no lugar exato. Ele sabe exatamente onde a bola vai chegar. E ele parte no momento exato para não deixar os jogadores entrarem um passo à frente para ele não entrar em impedimento. E o terceiro é o mais bonito e o mais espetacular, mas também é uma jogada de inteligência dele, né? Por trás da zaga, né? Porque ele começa a jogar daqui, numa posição de centroavante, na cobrança de escanteio. O escanteio é curto. Sai daqui. Isso, saiu. É pena que ele sai da tela, mas aqui você vai perceber como ele já se deslocou do zagueiro. Ele dá 3 passos para trás e vai receber a bola sozinho. Vai receber numa posição que o zagueiro não incomoda. É muito a noção de que a casa dele é a grande área. Então, claro que é o dia do Luiz Soares, né? Então a gente está analisando não o ataque do Grêmio num jogo contra o São Luís, a gente está olhando como é que o Luiz Soares se comporta na grande área, ou como é que o Luiz Soares se comporta diante da defesa adversária. E o que vocês esperam até quando o Grêmio enfrentar, né, equipes mais fortes, o desafio dos zagueiros e das linhas defensivas, justamente nisso que você falou, PVC, de um jogador que está tão acostumado a jogar no mais alto nível do futebol mundial, ali, naquele local, na grande área? Ele tem 35 anos. Eu ainda tenho uma coisa, o que o Lédio falou, ele tem toda a razão. O Lédio tem toda a razão. Hoje é o dia da celebração.
Hoje não é o dia de você imaginar o que vai acontecer. Hoje é o dia da gente aplaudir o que aconteceu. Sem poréns. Né? Eu sonho com o dia em que o Brasil contrate um jogador como o Luis Soares sem precisar vender um de 16 anos como o Endrick. Para que a gente possa ser a casa, o país dos jovens, dos médios e dos veteranos mais talentosos do planeta. Bom, não é isso que acontece. No Brasil, a gente, por acaso, esse ano e o ano que vem, nós vamos ter o Endrick e o Luis Soares aqui. Mas o Endrick a gente já sabe que vai para o Real Madrid. Agora, por que todo mundo hoje quer ir para a Inglaterra? Porque você quer jogar com os melhores. Então, até para o zagueiro, é desafiador, é importante enfrentar um atacante que tem essa noção de espaço que o Luis Soares tem. Porque você vai ter que se comportar de um jeito a marcar um dos melhores do mundo. Um dos melhores atacantes do mundo nos últimos 15 anos. Né? Ele chegou, desde que ele foi para o Groningen em 2006 e quando ele foi para o Ajax em 2007, desde então ele é um dos maiores atacantes do mundo. E ele não fazia um hat-trick desde 28 de outubro de 2018, quando meteu 5-1 no Real Madrid, sem Messi. Caramba. E ele fez os 3, ele bateu no peito e falou, daqui que eu vou fazer os 3 gols. O zagueiro vai ter que se treinar, o técnico adversário vai ter que montar a estratégia. E fisicamente o Grêmio vai ter possibilidade de trabalhá-lo bem, porque infelizmente o Grêmio não vai jogar Libertadores, porque veio da Série B. Então isso é ruim por um lado, mas ajuda por outro lado, porque o Grêmio vai ter um calendário com cara de calendário europeu. O Grêmio vai jogar domingo a domingo quase. 38 jogos do Brasileiro, vamos lá, uns 14 do estadual, mais uns 10 da Copa do Brasil, se avançar bem. Então vai dar uns 60 jogos. É uma média meio dos principais europeus. O Manchester City, quando jogou muito, joga 62, 64. Enfim, está na média. Mas ele provavelmente não vai jogar todas do Gauchão. Então o Grêmio deve escolher alguns jogos do Gauchão, vai jogar Grenal, vai jogar bastante, mas não vai jogar todas. Eu acho que vai ser meio Vidal, assim. Ele não vai jogar sempre, mas quando jogar, vai jogar bem. Vai jogar bem. Enfim, acho que o Grêmio vai escolher o palco, o piso, vai cuidar do gramado da arena. Esse é o detalhe que eu ia falar. O Gustavo Villani lembrou que o Luis Soares perguntou pro Messi esse é um bom detalhe, o Guga falou isso na transmissão, é verdade. Perguntou pro Messi o que